Oi, gente, beleza? Tô de volta aqui, vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no chat, lá no Zoom, durante a nossa palestra sobre a melipona capixaba. O Jorge Luiz perguntou se a gente faz denúncias e quais órgãos seriam esses, né? IBAMA, Polícia Federal, e se após a denúncia a gente acompanha os casos até o final. E coaduna com a pergunta do Vinícius de Estrela, né? Vocês fazem algum tipo de acompanhamento desses anúncios online e como se faz a denúncia de um vendedor online? Então, para responder essas duas perguntas, eu vou responder primeiro se a gente faz o acompanhamento online, né? Sim, a gente tem feito monitoramento, né? Na verdade, são amostragens, né? Que a gente tem feito desde fevereiro desse ano em várias plataformas como Mercado Livre, né? Amazon, sites nacionais, sites internacionais, alguns sites, inclusive da Dark Web também estamos monitorando e vendo anúncios, não só para abelhas, né? É um projeto que a gente está fazendo para acompanhar o comércio ilegal de animais, tanto de animais e plantas, na verdade, né? Tanto abelhas quanto outros grupos, né? Então, sim, o monitoramento tem sido feito online e utilizamos basicamente plataformas de scrapping, né? Que são que é uma análise que um programa faz automatizado de acordo com as características dos anúncios que a gente quer sugar a informação, né, para uma tabela. E aí a gente depois analisa esses dados e esses dados permitem a gente dizer, né, onde é que está sendo, que espécie está sendo comercializada, né, quais são os alvos, né, desse comércio. E se está sendo feito de forma legal ou ilegal, aí é caso a caso que a gente tem que analisar, né, se o vendedor tem ou não tem a licença para fazer esse tipo de comércio. Porém, nesse momento a gente está vivendo um processo de conscientização, por isso que tantas palestras e tantos eventos dos quais eu estou participando, eu estou trazendo à tona essa discussão, porque eu prefiro primeiro, na verdade, a nossa política, né, de atividade aqui está sendo primeiramente alertar para os problemas, né, advindos do comércio ilegal, porque muitas vezes são pessoas, são criadores que não têm acesso nenhum à informação. Tá? A gente está partindo do pressuposto de que as pessoas primeiro precisam ser informadas sobre o problema, tá? E posteriormente a gente passar para denúncias, enfim, o que for necessário fazer. Então a gente ainda não fez nenhuma denúncia, porém existem muitos canais para fazer esse tipo de denúncia. O próprio site do IBAMA, tá? Tem um canal muito utilizado nacionalmente e cada estado tem a sua seção, né? Que é a Disque Denúncia 181 para qualquer tipo de crime, né? Não é só para crimes ambientais. Então, inclusive num artigo que eu acabei de submeter, na verdade está para sair, né, esse artigo na Ciência Hoje, eu chamo a atenção para esse tipo de denúncia que precisa ser feita, né, para qualquer tipo de comércio ilegal, tá bom, gente? E comércio ilegal de animais silvestres também. Então, o primeiro, eu diria assim, o primeiro canal de acesso ou de denúncia seria o 181, né? Você pode ligar e, na verdade, você pode, inclusive, acessar o 181 pela internet, fornecendo, inclusive, fotografias, prints, enfim, tudo que vocês conseguirem colher, tá, para isso. A gente também tem feito algumas, alguns formulários para denúncia, né, em um projeto de ciência cidadã que a gente começou aqui, que eu posso passar o link para vocês também, né? Mas esse é mais voltado inicialmente para insetos. Porém, a nossa ideia é ampliar isso aí para todos os grupos, né? Para que pessoas possam fazer um monitoramento ou que qualquer pessoa que saiba de algum anúncio online de comércio ilegal, chega lá e deixa a informação e a gente, por nossa conta, vai investigar o assunto, entendeu? Então, as formas de fazer a denúncia são essas, mas respondendo a pergunta de se dá para fazer a denúncia do vendedor, né, online, dá, né, por esses canais que eu acabei de mencionar. E quanto à pergunta do Jorge sobre se a gente faz a denúncia e acompanha os casos até o final, ainda não, porque ainda não fizemos nenhuma denúncia formalizada em nenhum órgão, tá? Então não tem nenhum processo aberto o qual nós fomos os responsáveis por instigar, né, o Ministério Público a fazer qualquer tipo de investigação, tá bom? Ou de alguma ação, né, contra esses anúncios, tá? Agora a pergunta aqui. Tá, essa também foi uma pergunta da Fabiana, né? Fabiana Massariol.
né, o canal de denúncia do comércio online de abelha sem ferrão já está respondido, tá bom? A Lívia pediu o e-mail, vou passar o e-mail de novo, tá bom, Lívia? A Jussara pergunta, Tony, já há grupos de estudo sobre esses cruzamentos e introduções em áreas de não ocorrência de algumas espécies, nos órgãos como IBAMA e IEMA? Jussara, eu honestamente não conheço, tá? Esse tipo de grupos que estejam analisando isso no IBAMA ou no IEMA. O que eu tenho conhecimento é por causa de artigos e grupos de pesquisa que já fizeram análises genéticas e viram que as espécies mais comercializadas ou aquelas espécies que são mais foco, né, da meliponicultura, elas têm uma estruturação genética muito influenciada pelo processo da meliponicultura, mais do que por processos históricos, né, ou naturais. O que é que isso quer dizer? Né? Que a mistura genética dessas espécies que são foco da meliponicultura, ela é muito direcionada por causa da atividade, tá, de criação, do que por processos históricos que a gente vê em espécies que não são alvo. Né? Então isso já foi feito, inclusive, por um grupo, agora eu não vou lembrar de cabeça qual é o grupo, né, que fez isso, o grupo de pesquisa, mas isso já tem. Mas dentro do IBAMA ou dentro de alguma unidade do IEMA, eu não conheço grupos específicos que estejam avaliando essa problemática, tá bom? A Monara Lovati perguntou, por qual motivo a abelha feiticeira tem um mel tóxico? É uma trigona, né, a abelha feiticeira. É algo a ver com as fezes em volta da colônia? Sim, muito provavelmente, assim como outras espécies, não é só a feiticeira que faz isso, né? Visitam fezes de animais, fezes humanas também, tá? E assim, quando elas visitam fezes de animais, elas não diferenciam muito, né? Elas vão em qualquer tipo de fezes que tem ali no mato, pelo mau cheiro mesmo, tá? Pelo odor que emite das fezes. Inclusive eu costumo brincar, a gente tem os besouros rola bosta, mas também temos abelhas que rolam bosta, né? Muitos meliponíneos fazem isso, recolhem, a Partamona heller mesmo, né? Aquela abelha que é muito comum aqui no litoral brasileiro, ela costuma visitar fezes, né? E trazer e pôr do lado de fora do seu ninho esses bolinhos, né, de fezes. Inevitavelmente, quando ela entra no ninho, quando ela, enfim, está mexendo na produção de mel, ou inclusive coletando pólen e tal, acaba que muitos coliformes fecais são, né, inevitavelmente introduzidos ali no mel, e os fungos, enfim, as bactérias, na verdade, que são responsáveis pela fermentação do mel ali dentro da colônia, acabam não dando conta, né, de eliminar esses coliformes fecais, enfim. E, inclusive, muitas análises de propriedades microbiológicas já demonstraram em muitas espécies de abelha, a feiticeira, a Scaptotrigona xantótrica, que é aquela mandaguari amarela, né? Muitas espécies têm coliformes fecais em níveis diferentes. A jataí é uma abelha que você raramente... E olhe lá, né, se você for encontrar alguma vez coliformes fecais, né, na jataí, porque é uma abelha super limpa, então você não vai ver a jataí visitando fezes, por exemplo. Mas outras espécies, as trigonas, as partamonas, Scaptotrigonas, né, as chuvasianas, são muito comuns, né, a gente encontrar visitando fezes. Essas outras não, como plebeia, por exemplo, é muito difícil você encontrar, que são as mirins. Espero ter respondido essa também. E teve uma pergunta também aqui do Gustavo Brandt. Tony, há alguma explicação sobre qual pode ter sido a pressão evolutiva para os meliponíneos terem seus ferrões atrofiados? Bom, essa pergunta é muito interessante. Eu até hoje me pergunto quais motivos evolutivos, né, levaram os meliponíneos a, diferentemente dos outros grupos de abelhas, né, terem os ferrões atrofiados. Eu confesso que eu ainda não me deparei com uma hipótese, uma teoria para explicar isso perfeitamente, assim, de uma forma que eu pudesse compreender integralmente o porquê dos ferrões atrofiados, mas tudo do meu ponto de vista, tá, tem a ver com a questão da energia, né, gasta desse tipo de defesa. Né? A gente sabe que toda apis, né, que tem um ferrão serrilhado, quando ela pica algum animal, o seu ferrão fica e ela morre. Né? As abelhas sem ferrão, diferentemente da apis, elas preferem morder, tá? Ou colar com resina seus agressores. E a gente sabe que a abelha sem ferrão faz o ninho interno. A apis, diferentemente, ela faz o ninho externo, por exemplo. Mas existem outros grupos de abelhas que fazem ninho interno também e tem ferrão. Então essa é uma explicação
total. Mas a gente sabe que para as abelhas sem ferrão, o inimigo principal é a formiga, certo? As formigas são tipo, responsáveis assim pela degradação ou pela destruição de muitas colônias na natureza. E para essas formigas, a atividade que mais, eu diria assim, é econômica, né, do ponto de vista da abelha, é ou colá-las, certo, com resinas, impedindo que elas entrem no ninho. Se colocar do lado de fora da colônia, então já impede que elas acessem a colônia, né? Inclusive, tem muitos vídeos aí, se vocês procurarem na internet, eu até gravei vídeo sobre isso para um minicurso, que formiga realmente não consegue entrar se houver ali aquela resina no exterior da colônia. Então, as estratégias de defesa desenvolvidas pelas abelhas sem ferrão permitiram que houvesse essa economia, né? No caso, a produção de veneno, né? Um órgão específico para a defesa, né? Pensando também do ponto de vista da perda de vários indivíduos na defesa da colônia, é muito grande. Então, na minha opinião, vai muito nesse sentido, né? De que existem outras alternativas para a defesa do ninho, da defesa ali da população do ninho, além, né, do ferrão, né, da defesa física e química, tá? Então, acho que vai muito nesse sentido. Se vocês souberem de algum trabalho que explica isso com clareza, me indiquem, que eu não tenho conhecimento. Mas, assim, tem um trabalho que fala sobre guerras em abelhas sem ferrão, que eu posso passar para vocês depois, o contato, o contato não, né? O link para acesso, inclusive está disponível no ResearchGate, que fala sobre todas as estratégias de defesa de guerras de abelhas sem ferrão, inclusive delas com elas mesmas, como é o caso da abelha limão, a Listrimelita, né? Que é uma abelha cleptoparasita, que ela ataca outros ninhos de abelhas sem ferrão, inclusive aqueles que têm ataca preferencialmente aquelas espécies que têm níveis de concentração de açúcar no mel mais elevados. Então é muito interessante. Beleza? Vamos lá para outra pergunta. Daniel Barbosa. Boa tarde. Gostaria de saber como a legislação de proteção das abelhas em risco e o uso de agrotóxicos liberados em algum momento entram em conflito e se já foi demonstrado que esses agrotóxicos realmente afetam diretamente essas abelhas. Excelente pergunta e bem temporal, né? Bem para o momento que a gente está vivendo. Existem grupos, hoje inclusive na Unicamp tem um grupo muito forte fazendo análises de agrotóxicos, né, relacionados à presença, né, a presença não, a diminuição das populações de abelhas naturais, certo? Mas assim, do ponto de vista prático, a gente sabe que realmente há uma diminuição muito grande das populações de abelha quando elas estão próximas a plantios que usam indiscriminadamente ou de forma muito intensiva alguns agrotóxicos. Porém, os estudos estão sendo realizados, tá, gente? Existem muitos estudos sendo realizados atualmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, e na União Europeia, já existem agrotóxicos que foram banidos por causa do grande impacto que tem sobre as abelhas, certo? Então, a legislação, como o Daniel pergunta aqui, se ele pergunta se há um conflito, né, entre os agrotóxicos liberados e esse impacto potencial nas populações de abelhas. Isso daí realmente existe, tá? Existem agrotóxicos liberados, tá, para utilização e que infelizmente afetam sim populações nativas de abelha. Inclusive eu citei isso na palestra, né, como uma reportagem do Globo Rural de algumas semanas atrás apresentou, tá? Isso no Pará, né, de meliponicultores que estão vendo suas colmeias sofrendo um declínio absurdo, entrando em colapso por causa da utilização desenfreada, né, indiscriminada de alguns tipos de agrotóxicos, tá bom? Então, realmente é um problema sério, isso daí, que está sendo estudado por grupos específicos no Brasil atualmente, tá? É uma pergunta do Gabriel Henrique. Gostaria de saber sua opinião sobre a criação de abelhas sem ferrão no meio urbano, sem ser por grandes meliponicultores, pessoas normais, entre aspas, com um ou dois enxames, por exemplo. Vejo que é uma interação bastante interessante e instiga uma maior manutenção de áreas verdes dentro de quintais e arborização de ruas. Excelente questão levantada aqui pelo Gabriel. Existe a legislação, como eu falei para vocês, né, a resolução CONAMA 346, que ela prevê que até 50 colmeias, a gente não tem... Tipo, se você tem até 50 colmeias, você está isento
né, da necessidade de ter uma aprovação de um CTF, né, ou da necessidade de cadastramento do seu meliponário, tá bom? Se vocês tiverem um tempinho e tiverem interesse em criação, vale a pena. Porém, o jeito de você pegar essas colônias que é o que importa mais. A resolução ela vai chamar muita atenção para a não retirada de ninhos em ambientes naturais. Aí você vai me perguntar, Tony, mas então como é que eu vou começar um meliponário? Ou você compra colmeias de produtores cadastrados, certo? Ou você consegue a licença para colocar ninhos armadilhas no mato, certo? Para atrair abelhas. Aí você vai ter um produtinho, é muito simples, né? É uma mistura do própolis da abelha que você quer com álcool de cereais, muito fácil de fazer, em proporção de 1 para 1, tá? Você mistura dentro de uma garrafa PET escura, tá? Tem que passar um saco preto em volta e tal, e deixa na mata. Daqui um mês até 3 meses, na época das revoadas, né? Principalmente nas épocas mais quentes do ano, primavera, verão, elas começam a nidificar ali dentro, e aí você pode criar essa abelha, né, em sua casa, né, começar seu meliponário. E em ambiente urbano é uma coisa assim que está crescendo bastante no Brasil. Existem muitos criadores de abelha em ambientes urbanos, até em apartamentos, tá? São abelhinhas que elas não agridem ninguém, né? Muitas delas são muito mansinhas. Então dá realmente para ser criada e você comer o mel ali que você mesmo produz no seu apartamento. É uma coisa maravilhosa. Sugiro vocês olharem no YouTube, né, criação de abelhas em ambiente urbano, que vocês vão ver esse tipo de coisa acontecendo aí, tá? E as jataí são xodó, né, para esse tipo de atividade, porque elas realmente são muito mansinhas e elas não ficam pousando na gente, jogando resina, como as fresiomelita, por exemplo, fazem, que é aquelas abelhas marmelada, né? Algumas plebeias também fazem isso. Mas a jataí, por produzir bastante, né, e ser pequenininha e ser mansinha, é a preferida, né, para esse tipo de atividade. E para a conservação de áreas verdes em ambientes urbanos, né, é um ótimo símbolo também. A Natália Barros perguntou, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Gostaria de saber o que nós podemos fazer em prol da conservação das abelhas. Divulgar informações, tá, gente? É muito importante a conscientização das pessoas sobre a importância das abelhas, sobre os problemas que estão por trás, né, do declínio dos polinizadores. Sempre que vocês tiverem uma chance de conversar com alguém, vale a pena, né? Então, são muitas formas de você ajudar na conservação, tá? Até um grupo no WhatsApp para falar onde tem os ninhos e vamos protegê-los. Por exemplo, se você mora numa cidade em que tem combate à dengue, né, aquele carrinho quando passa, né, o fumacê, quando passar na sua rua, vocês procuram a informação, né? Tenta colocar alguém da vigilância, eu acho que é vigilância em saúde, né? Vigilância sanitária, não sei, que passa com o fumacê na cidade, saber o dia e o local que o carro vai passar, para vocês fecharem as entradas dos ninhos naturais que estiverem na sua região, né? Porque do mesmo jeito que o fumacê controla o mosquito da dengue, ele também controla negativamente as abelhas, né, locais, né, as abelhas urbanas. Então, fechar, aí o caminhão passa, depois no outro dia, né, 24 horas depois do caminhão ter passado com o fumacê, vocês liberam as abelhinhas ali do ninho dela. Ela não vai morrer, tá, gente, dentro do ninho. Elas não vão morrer, elas têm recurso para se alimentar e tal. Mas é muito importante que vocês abram depois o ninho. Então, olha, uma ideia que dá para fazer localmente, né? Uma estratégia de conservação, porque elas são afetadas muito por causa, né, do fumacê quando passa aí controlando o mosquito da dengue. Beleza? E a última pergunta aqui do Marcos. Melipona capixaba é uma espécie sensível ou resistente às características do ambiente? Elas têm potencial para ser utilizadas como indicadores? Bom, assim, essa abelha ela ocorre em áreas só de floresta, tá? Áreas e do Espírito Santo, naquela região serrana, Domingos Martins, né, Santa Teresa, essa região que a gente já sabe, que vocês viram na palestra. E como ela só ocorre em ambientes muito bem arborizados, de floresta, tá? Então, assim, é um bom indicador, né, da qualidade daquela floresta, da qualidade daquele ambiente ali. Tá bom, gente? Então, espero ter respondido as perguntas de vocês. Agradeço por todos os comentários que vocês fizeram, pelas dicas também que vocês mandaram aqui, tá bom? Eu vou mandar aqui meu contato para vocês e ficamos para uma próxima conversa. Um abração.